Olá, amigos! Todos os domingos lançaremos pequenos contos com histórias inspiradoras que nos ajudarão a ter uma visão melhor do mundo e de nós mesmos. Você está no Esclarecendo a Verdade, no Moral da História. História de hoje: Céu ou Inferno? Havia um devoto cristão que, vendo tanta fome, sofrimento e desgraça no mundo, estava perdendo sua fé em Deus. Ele passou a ter dúvidas sobre a bondade de Deus. Ele orava todos os dias, pedindo a Deus que lhe desse sabedoria para entender por que há tanto sofrimento no mundo. Deus, vendo a angústia do devoto, resolveu enviar um de seus anjos para ajudá-lo. Durante a oração do devoto, o anjo enviado por Deus apareceu e disse ao devoto: "Hoje vou levá-lo para conhecer o inferno, mas não se preocupe." Ao chegar ao inferno, o devoto viu uma grande mesa cheia de comida e muitas pessoas sentadas ao redor daquela mesa. O devoto pensou: "O amor de Deus é maior do que eu pensei. No inferno, as pessoas não passam fome, elas vivem com abundância de comida." O anjo, ouvindo o pensamento do devoto, disse a ele: "Olhe bem, repare que as pessoas estão famintas, embora haja muita comida na mesa." O devoto olhou atentamente e percebeu que no inferno as pessoas não tinham um cotovelo. As pessoas estavam famintas porque, sem cotovelo para poder dobrar os braços, elas não conseguiam colocar comida na própria boca para se alimentarem. Elas culpavam e xingavam Deus por estarem com fome naquela triste situação. O anjo disse ao devoto: "Agora vou levá-lo para você conhecer o purgatório." No purgatório havia também uma mesa igual àquela do inferno, cheia de comida. E também havia muitas pessoas sentadas ao redor da mesa. Porém, no purgatório, as pessoas não passavam fome, porque apesar de elas também não terem cotovelo, elas colocavam comida umas na boca das outras. E todas agradeciam a Deus pela comida recebida. O anjo olhou para o devoto e disse-lhe: "Preciso lhe explicar algumas coisas. Quando uma pessoa no inferno começa a pensar em colocar comida na boca da outra, nós tiramos a pessoa de lá e a levamos para o purgatório, onde há menos sofrimento. Fazemos isso para que as outras pessoas não imitem a ação. Não pode ser uma ação imitada. Colocar comida na boca de outra pessoa deve vir da iluminação da própria pessoa. A pessoa deve perceber que ajudar o outro é ajudar a si mesma. A ação não pode ser feita só por interesse, pois a pessoa se tornaria pior ainda. No inferno, a sabedoria das pessoas ainda está bloqueada pelo egoísmo. Elas nem mesmo pensam em ajudarem umas às outras. Elas ainda são egoístas e só pensam em si mesmas e no seu próprio sofrimento. Felizmente, impulsionada pelo desejo de se livrar do sofrimento que há no inferno, a pessoa começa a olhar para o outro e a pensar no próximo. Ela percebe a tolice que é ser egoísta. A pessoa começou a perceber a estupidez que é ser egoísta. Isso significa que a sabedoria e bondade da pessoa começaram a despertar. Quando isso acontece, nós levamos essa pessoa para o purgatório. Fazemos isso porque ela começou a olhar e a pensar no próximo e não só em si mesma. Concluindo, o anjo explicou: "Não podemos ensinar as pessoas no inferno a colocar comida uma na boca das outras. Se fizéssemos isso, elas se ajudariam só por interesse próprio e não por pensar no outro. E assim, não poderíamos ver se o coração da pessoa deixou de ser tão egoísta.
Só quando a pessoa entende o quanto o seu egoísmo faz mal a ela mesma e aos outros, é que podemos ajudá-la incondicionalmente. Só o sofrimento permite provar e ver isso. Podemos ajudar a pessoa porque a sua bondade começou a despertar. Só testando a pessoa no sofrimento, que é quando mais ela só pensa em si mesma, é que é possível saber se de fato ela deseja sinceramente mudar e melhorar. O sofrimento é o amor vestido de dor para ensinar a pessoa a evoluir. O devoto pergunta ao anjo: e quando é que uma pessoa que está no purgatório poderá ir para o céu? O anjo responde: quando ela passa a pensar primeiro no seu semelhante, ao invés de nela própria. Quando ela passa a fazer o bem sem buscar fama, interesse pessoal e retribuição. Quando ela agir por puro altruísmo, quando ela aprende a amar o próximo, quando ela perceber que seu semelhante não é algo para ser usado por ela, quando ela perceber que deve tratar todos com consideração e amor, quando ela perceber que tudo é vida e todos somos um com a vida, então ela é levada para o céu, porque passou a amar a Deus através do próximo. A pessoa já não rema mais contra os princípios e as leis de Deus. E no céu, as pessoas voltam a ter cotovelo, porque não se esquecem mais da fome e do sofrimento dos outros. As pessoas no céu espelham o amor e a bondade de Deus. Então, escolher o amor é o caminho para a felicidade de todos e de si mesmo. Porém, Deus não quer mudar a pessoa sem o conhecimento dela mesma. Ninguém pode obrigar alguém a evoluir e cultivar o divino em si mesmo. É algo que tem que vir do coração da pessoa. Antes de ir embora, o anjo concluiu dizendo: o ser humano culpa Deus por seus sofrimentos. Porém, é o próprio egoísmo do ser humano que cria o sofrimento para ele mesmo. O devoto agradeceu o anjo e, envergonhado, pediu perdão a Deus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se para receber as novas histórias e deixe o seu comentário e o seu like. Muito obrigado a todos.